Bom dia. Bom dia. Agora sim, vocês comeram, né? Barriguinha cheia, dá pra dar um bom dia mais generoso. Essa é a conclusão da nossa classe, Marcas de uma Igreja Saudável. A gente caminhou aí ao longo de 13 lições, 13 estudos. Na verdade, essa não é bem uma das marcas, né? É a conclusão, é o resumo do todo. É o e aí final. Toda mensagem, mesmo que o pregador não faça, você pode fazer o seu e aí. Que é, você ouviu tudo isso, e aí? E como isso vai se conectar com a realidade? E a conclusão que os autores da revista dão é que a igreja é o evangelho visível. E aí a gente vai entender por que a igreja é o evangelho visível. E ele começa aí a revista falando que para matar uma igreja não precisamos fazer nada. Para torná-la saudável devemos nos comprometer com o exercício dessas marcas bíblicas. Para matar uma igreja não precisamos fazer nada. Para destruir uma família não precisamos fazer nada. Para destruir e diluir relacionamentos não precisamos fazer nada. O que a gente precisa fazer é para manter, porque as coisas caminham para o caos, para a entropia. As coisas caminham para se degenerar. E os relacionamentos são assim, a igreja é assim. A gente luta para preservar. Então a gente precisa perder aquela visão inocente. A igreja é de Deus, então eu não vou fazer nada, ela vai continuar lindinha, fofinha ao longo dos anos. Não vai. Cada pessoa séria que sai, cada pessoa que abandona um compromisso genuíno, os acomodados, aqueles que chegam que não são convertidos, vão contribuindo negativamente para o processo. Então a gente tem que ter um trabalho constante, infinito, eterno, que tem espaço para todo mundo trabalhar. De preservação, renovação, relembrar, aprofundar, aplicar, relembrar, aprofundar, aplicar. Nunca achar que está pronto. Então eu queria começar falando que a igreja, ela é igreja porque ela é construída pelo Evangelho. E é sempre bom a gente lembrar o Evangelho. O que é o Evangelho? Vamos lá, tem que falar altinho para eu ouvir. Cristo morto e ressurreto. Cristo morto e ressurreto. Dois elementos importantes. O que mais? Você chegar para alguém e falar Cristo morto e ressurreto. Oh, beleza, eu aceito. O que você precisa falar mais? Explicar. Então, mas o que dentro da palavra de Deus? A palavra de Deus tem poesia, a palavra de Deus tem narrativa. Falar isso não prega o Evangelho. Então a gente precisa falar quem é Cristo antes de falar do Cristo morto e ressurreto. Ele é alguém. E esse quem é ele está conectado com o que mais? Que é necessário para que o Evangelho possa ser entendido. Precisa da comunidade de pessoas que se comprometeram com aquilo. Porque se é verdade, quem que é esse povo que crê nesse negócio? Não é um agente secreto sozinho. Existem grupos de pessoas que creem nessa verdade também e que moldam essas verdades. Agora, a gente precisa falar que há um Deus para poder chegar no Evangelho? Sem um Deus não tem Evangelho. A gente precisa falar que esse Deus prometeu coisas para poder chegar num Cristo que veio e quem ele é, o que o qualifica. Por que ele não é como qualquer outro? Por que ele não é como eu? Por que qualquer um de nós não pode ser um novo Cristo, um novo Salvador? Então é importante que quando a gente fala do Evangelho, a gente pelo menos pense em pecado, a gente comece com Deus, mas a gente fale sobre pecado, fale sobre o que o pecado fez, causou, fale sobre qual é a promessa de Deus para em Cristo redimir as coisas, resgatar, desapodrecer as coisas, trazer as coisas para o jeito que ele quer e o meio que ele fez isso, Cristo, uma vida perfeita, morto e ressurreto.
Aí a gente finaliza com Cristo morto e ressurreto. Morto injustamente, julgado injustamente, abandonado pelos amigos por um monte de gente que não merece. E ressurreto, vitorioso, aceito pelo Pai, plenamente justo, plenamente aceito na eternidade como aquele que foi o Salvador. Então a gente precisa entender o Evangelho. Por quê? Porque a igreja faz o que o Evangelho proclama. A igreja é para ser o Evangelho visível. Como que eu posso ver o Evangelho olhando para a igreja? Vamos lá. Na pregação. Na pregação. A pregação precisa pregar o Evangelho bíblico. Então, se pregar o Evangelho bíblico, a gente vai estar demonstrando que o que Jesus falou, de fato, acontece. Ele mandou pregar, tem que pregar, a gente está pregando. E a mesma mensagem. O que mais? As boas obras que são como de Cristo, elas apontam que aquilo que ele falou aconteceria, se torna visível. É um amor que metaboliza, que acontece na realidade, que se concretiza. O que mais? Os relacionamentos. Os relacionamentos, todo mundo tem relacionamento. Eles podem ser péssimos, caóticos, ruins, legaizinhos, indiferentes, mas só existem relacionamentos transformados por quem passou pelo Evangelho. Porque muda a premissa. Não é que quem não é cristão não convive, mas o jeito que convive, o motivo para conviver é outro. O cristão ele tem um motivo exterior a si para conviver com outros cristãos. E não é opcional. Então isso muda bastante a perspectiva. O que mais? Valores. Os valores pelos quais as pessoas vivem e defendem. Então a comunidade, ela apresenta valores que são desdobramentos de tudo aquilo que ela crê. Então quando algum político pega e fala, eu sou contra isso, eu sou anti isso, eu sou a favor daquilo. A igreja tem valores e os políticos vão usar esses valores para ser contra ou a favor e cooptarem pessoas. Só que os valores, eles vêm do Evangelho, eles não vêm dos políticos e moldam. Nossa afinidade política precisa ser coerente com o Evangelho e com os valores do Evangelho. Porque não faz sentido a gente se posicionar contrário àquilo que a gente tem como valor. Não faz sentido eu me posicionar no meu trabalho, não faz sentido eu me posicionar na maneira que eu trato os meus investimentos, funcionários, colegas de trabalho, enfim, os meus filhos, em valores diferentes do Evangelho. Então a comunidade molda esses princípios do Evangelho. O que mais? Discipulado. Hã? Discipulado. O ensinamento. O discipulado, ele é a melhor forma, porque é a forma de Jesus, para que discípulos gerem novos discípulos. Como que o Evangelho fica visível? Quando a gente faz o que Jesus fez e falou para a gente fazer. E o Evangelho fica visível por quê? No discipulado a gente vai ter um certo nível de sacrifício em prol do outro, a gente vai ter a parte do aprendizado, a gente vai ter a amizade que se estabelece, a gente vai ter os frutos que vão aparecer. Isso daqui é exatamente aquilo que mostra no mundo, na comunidade, para as pessoas, que o cristianismo, ele não é uma filosofia teórica, acadêmica, para a gente ficar debatendo, sentado numa cadeira, pensando em como resolver o mundo. Existem muitas outras filosofias que estão aí debatendo. Mude o mundo, mas não arrume sua cama. Faça o bem, mas não com o seu dinheiro. Então, o cristianismo ele é alheio a esse tipo de coisa porque ele transforma esse tipo de coisa. Ele não se molda, ele molda.
ele não abraça, ele simplesmente entra e muda tudo e readequa aos fundamentos. Por isso que ele se torna visível. E onde acontece esse tipo de coisa? Onde acontece esse tipo de coisa? Alguma ONG faz isso? Algum ministério para-eclesiástico faz isso? Como é que é o nome? Comunitária? Que junta num bairro? Associação dos moradores de algum bairro. Fazem isso? Tem a prerrogativa? Não. O que faz isso é a igreja. Logo, qual deve ter a prioridade na nossa mente, na nossa agenda e nos nossos corações? A igreja. Através de todas essas outras coisas também. Mas tem uma escala de importância. A igreja precisa vir antes do lazer. A igreja precisa vir antes das coisas que eu faço simplesmente para me entreter. A igreja, ela não vem só antes, ela vem antes e molda a maneira que eu faço tudo. Então a gente precisa entender que o plano de Deus após a sua ascensão foi a igreja. E a igreja precisa tornar o evangelho visível. Dito isso, nós temos aí uma frase no começo da revista que diz assim: ó senhores, que a igreja de Deus repouse perto de seus corações, pois repousa perto do coração de Deus. Isso foi dito em 1661. Elizabeth Haywood. E ela falou isso em seu leito de morte. Quantas pessoas falariam sobre igreja no leito de morte? Talvez ninguém. Ia falar sobre os filhos, herança, xingar alguém que não gosta, a pessoa já está sem freio mesmo, já vai morrer. Ela falou sobre o amor à igreja como algo vital para todos aqueles que estavam ao redor. Então, dito tudo isso, a gente precisa entender: igreja é importante. Igreja é mais importante do que você individualmente, do que eu. A igreja é maior do que o meu e o seu projeto de vida. A igreja não está abaixo da minha necessidade de descanso. Ela não está abaixo de todas as minhas demandas. A igreja é parte da minha vida e ela lida com todas essas questões, porque eu sou parte da igreja. Então, a igreja vai mexer com o seu tempo, vai mexer com o seu bolso, vai exigir coisas de você que você gostaria e vai fazer com facilidade, porque às vezes é um dom, é algo que você curte, e vai fazer com outras coisas que você não curte também. E é assim, lide com isso. Todos nós somos movimentados por Deus através da igreja a nos movimentarmos fora da zona de conforto. Deus não vai mandar só o que é fácil. E se você quiser saber disso, veja o próprio povo dele ao longo de toda a Bíblia. Deus não mandou coisa fácil para todo mundo o tempo todo. Ele usa coisas difíceis. Para quê? Para nos exercitar, com o objetivo de sermos maduros. Em algumas traduções vão trazer essa palavra como perfeitos. O que é? Exercitado, apto, preparado para. Então a igreja não está aí para te agradar. Eventualmente você vai ser agradado aqui e ali, porque coisas que você gosta vão ser valorizadas em algum momento. Mas esse não é o foco da igreja. Nem relacionamento, se você se sente sozinho e quer amigos, é o foco da igreja. Isso é o benefício que a igreja dá, não é o foco dele. E muita gente, pessoas queridas, muita gente tem chegado à igreja procurando ferramentas para resolverem suas vidas. Eu quero um lugar para deixar os meus filhos e ensinar valores. E aí ela trata como um clube. Ela vai lá, paga mensalmente, que ela chama de dízimo, ou que a gente chama aqui como na Nova Aliança de oferta. Aí ela tem um espaço para as crianças, que vai distrair as crianças. Ela ouve uma mensagem que na cabeça dela vai fazer bem para ela, e boa, e ninguém se intromete na vida dela.
tem muita gente encarando a igreja assim. E muitas pessoas vão chegar assim. E muitas pessoas vão sair daqui buscando isso. Por quê? Porque a igreja não é isso. Mas na cabeça de muita gente é isso. Ela não quer o Cristo dono da igreja. Ela quer o benefício que a igreja dá no lugar do dono da igreja. E a gente vai ter que lidar com isso. Quando eu falo a gente, eu quero dizer você. Porque a partir do momento que você estudou tudo isso daqui, que você lê isso daqui, você é corresponsável se é membro dessa igreja. E como cristão em todo lugar. Então não tem a opção, vou ficar quietinho porque não é comigo. Se... Não tem como fazer uma pregação no dia primeiro domingo de janeiro? Quê? Como é que é? Não tem como fazer uma pregação no primeiro ano domingo de janeiro? Pra toda vez? Não sei, a escala é com o Oscar. Mas talvez o segundo vai ser meu, né? Quem sabe? Mas ajuda, né? Mas é importante que nós individualmente não terceirizemos isso. Vai no seu GP, vai nos seus amigos que você não tem visto participar. Agora, gente, todo mundo tem uma agenda corrida. Existem coisas que são legítimas que nos impedem de estar aqui. Agora, não existem coisas, a não ser um motivo de força maior, que nos impede de estar aqui sempre. Entendeu a diferença? Às vezes eu não estarei. Sempre é impossível. Um cristão que ama a igreja, tem buscado a Deus, não estar aqui sempre. Nenhuma opção, quase nunca. O mínimo possível. Não existe essa opção, a menos que essa pessoa esteja de cama em casa. E ainda assim ela não vai estar presente ou no hospital. Mas ela vai ansiar pelo relacionamento. É essa postura de coração. E quem anseia no coração vai trazer isso para a realidade. Então o evangelho que se torna visível através de quem? De quem? Da igreja. E quem é a igreja? Então o evangelho se torna visível através de Nós. Através de você, através de mim, através daquelas pessoas que você tem lá na sua casa. O evangelho vai se tornar visível dessa forma. Então a frase aí, agora eu quero que alguém leia. Vamos relembrar agora. Agora vamos voltar para ter o impacto correto. Para manter na igreja, não precisamos fazer nada. Para torná-la saudável, devemos nos comprometer com o exercício dessas marcas. Concorda? Sim. Não perguntei se vocês concordavam, né? Agora eu tô perguntando. Vocês concordam? Faz sentido? Beleza. Lá em Efésios 3, ele coloca na lição Efésios 3:10, mas eu quero ler do 10 ao 12. Na verdade eu não quero ler, eu quero que alguém leia para mim. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Então a igreja manifesta uma sabedoria de Deus que é multiforme. Ela não é restrita a uma forma. Ela não é uniforme. Ela é multiforme. Entendeu? Nós não buscamos uniformidade. Nós buscamos unidade. Na multiformidade. Juntos, mas não exatamente iguais em todas as áreas. Por isso que há espaço para a gente estar vestido de várias formas, para a gente ter vindo de várias maneiras e para a gente se sentir à vontade em um não ser a cara do outro aqui, como se nós fôssemos espelhos um do outro, ou todos do pastor da igreja, ou qualquer coisa do tipo. Ela é multiforme, então a sabedoria de Deus é multiforme e existe uma pregação celestial diante de anjos, diante de demônios, de que a igreja manifesta essa sabedoria de Deus de uma maneira que Israel não mostrou,
que eu sozinho não mostro, que a sua família sozinha não mostra, que o grupo da ABU não mostra, que o grupo de aconselhamento bíblico para eclesiástico que tem lá nos Estados Unidos não mostra, que os GPs, seja começando agora ou daqui 10 anos, sozinho não mostra. Não tem como a gente carregar a totalidade disso. Quem carrega a totalidade disso é a igreja. E o eterno propósito de Deus é em Cristo. Olha que interessante. Quando Cristo veio, ele não simplesmente brotou. Ele veio por causa de um propósito. E aí nós temos toda a revelação que mostra o eterno propósito de Deus. Então aqui é para você se chocar que quando você vê lá que houve a queda e Deus fala com a serpente, o descendente dela, só tinha uma mulher, gente, só tinha uma ela, é da Eva quem está falando, mas ela ainda não era chamada de Eva porque o nome dela vem depois. Então o descendente dela esmagará a cabeça dos seus descendentes, esmagará a cabeça da serpente. Hoje você não vê pessoas com cabeça de cobra por aí andando e atrapalhando sua vida, mas você vê claramente uma divisão entre aqueles que rejeitam a Deus e é a descendência da serpente, e aqueles que rejeitam a Deus e são salvos e abraçam o evangelho. Todo mundo começa rejeitando a Deus. Isso é a condição normal do ser humano. Mas a gente descobre que o eterno propósito de Deus era em Cristo Jesus. Jesus não era o plano B. O pecado estava dentro do plano eterno de Deus. Incluía todo o pecado, todo o sofrimento, tudo para que a vinda de Cristo fosse o ápice da realidade. Não existe nada mais importante na sua agenda do que Jesus Cristo. Não deve existir. Ele é o Senhor, e Senhor não significa chefe, significa dono de toda a realidade. E a igreja manifesta isso. E agora, estando em Cristo, nós temos confiança, nós temos ousadia no acesso a Deus, porque nós somos família dele. Mas como nós temos isso? Quem é esse nós que está escondido nesse temos? É você individualmente? Não. Aqui, ó. Aqui. Não leia a Bíblia como se fosse algo individual seu. Às vezes a gente lê muita coisa da Bíblia que foi escrito para igrejas, cartas e tal. Isso daqui foi escrito para a igreja de Éfeso. Não era para alguém pegar e chamar, não, é a minha missão, é o meu propósito, é o meu privilégio e desconectar dos outros. Não deve ser assim. É para mim enquanto parte do todo. É para você enquanto parte do todo. Então, todos esses benefícios da igreja que manifestam a sabedoria, o propósito de Deus, eles devem nos dar confiança mediante a fé em Cristo. Mas como igreja, meus amigos, queridos, é um negócio sério para vocês. A mente pós-moderna, super individualizada, não encaixa no evangelho. Beleza? Não tem como. E você é pós-moderno, super individualizado por natureza, por causa do pecado e por cultura. O evangelho está fazendo o quê? Ele está arrancando pedaços de você. Sabe o que é a ideia do operar? As pessoas costumam falar, Deus está operando. O que é uma operação? Ele está fazendo massagem no câncer e esperando sumir. Não, isso daí é drenagem linfática. Quando você opera, você rasga e você arranca o que está podre. Não continua do mesmo jeito. Você tem que costurar também, né? Tomar cuidado para não arrebentar outras coisas. Mas é isso que Deus está fazendo em mim e em você. Não se assuste quando Deus começa a arrancar pedaços que você achava que não precisava que Ele arrancasse.
esse é um dos compromissos dele como seu Deus e seu Pai. Ele vai arrancar pedaços daquilo que você considera importante e colocar no lugar aquilo que ele considera importante. A passagem é estreita, o caminho é estreito, e a gente precisa se lembrar disso. O caminho para a perdição é largo, cabe tudo, todos os entulhos. O caminho para a eternidade é estreito, e Deus vai dar um jeito na gente. Beleza? Faz sentido? Tá chocado? Relembrando verdades boas e constrangedoras. Ele fala aí no primeiro parágrafo sobre as marcas não serem as únicas marcas. Então é importante que a gente entenda, uma marca da igreja é a oração. Uma marca da igreja é a comunhão, mas não está aqui explicitamente. Está por inferência. Então, assim, o que ele quer dizer é que essas marcas, elas não são opcionais, as 9 marcas que foram apresentadas. Poderia ser 15, 12. O ponto é que o Mark Dever, que foi quem organizou essas marcas, ele pensou naquilo que tinha sido esquecido ou era rejeitado por algumas igrejas e que trazia doença para elas. Então eu vou pedir para... Quem está com revista aí? Quem mais está com revista aí? Tá, eu vou pedir para quem está com revista ler 3 dessas marcas, aí que tá as 9. Tá lá na página 82. Pregação, teologia bíblica e evangelho. Conversão. Não, é o que tá o que tá destacado. Pregação. Tá, pregação. Amor por ouvir e pregar a palavra de Deus. Teologia bíblica, compreensão a respeito de Deus. Evangelho, percepção das boas notícias bíblicas. Isso. Outra pessoa. Conversão. Entendimento do que é a nova vida em Cristo. Evangelização. Desejo ardente em obediência à grande comissão. Membresia. Reflexo do compromisso do povo de Deus com a sua comunidade. Alguém? Disciplina, maneira para crescentemente refletir a imagem de Deus na terra. Discipulado, experiência de nutrição e aprofundamento espiritual. Liderança, modelo prático de piedade cristã. Aí. Essas marcas foram explicadas de uma forma simples e o fruto dessas marcas produz uma igreja saudável. Por quê? Porque ele é bíblico e porque ele constantemente aponta para uma necessidade de Jesus. Você precisa de Jesus e precisa da atuação do Espírito Santo para pregar direito, para compreender Deus direito, para compreender o Evangelho direito, para ser convertido e entender a conversão, para evangelizar, para te exemplificar a importância da membresia, para te ajudar a concordar e aplicar a disciplina bíblica, para discipular alguém e para compreender a liderança. Então, não tem como você ser fiel biblicamente e não trazer saúde para a igreja. Esse negócio que às vezes algumas pessoas falam, não, você pode ser preciso e ensinar o certo vai fazer mal. É que elas não usam esse termo. Mas a verdade o que elas querem dizer é isso. A teologia esfria o crente. O que ela quer dizer? Aprender demais vai te tornar difícil de controlar. Aprender demais vai te fazer querer questionar. A teologia não esfria o cristão. Conhecer Deus é o propósito do cristão. E teologia é conhecer Deus. Agora, uma má teologia vai esfriar o cristão. Porque a boa teologia, a boa compreensão de Deus vai fazer o quê? Vai te fazer querer amar Ele. É simples. Se você é cristão, você vai conhecer Deus e amar Ele. Se você acha que é cristão e não é, você vai conhecer Deus e rejeitar Ele. Vai ficar comprovado que você não é. Então a gente precisa sair dessa mentalidade de se eu estudar vai fazer algum tipo de mal. Se eu me dedicar a conhecer a Deus, a minha vida de alguma forma vai ficar pior. Não. E mais,
Aí eu vou abrir um alerta que eu nunca cito, mas no GP a gente tem conversado sobre gente que tem essa pegada. Se eu não estudar, Deus não vai me cobrar. Ah, você acha que Deus é idiota? Ah, a disciplina vai vir muito pior para quem acha que Deus é idiota do que para quem é ignorante sobre Deus. Porque a pessoa que acha que pode enganar Deus e fala, não vou aprender porque senão ele não vai cobrar de mim, se eu aprender ele vai cobrar de mim. Ela está querendo dizer assim, Deus, o Senhor é realmente idiota, manipulável. Por isso, eu pego alguns versículos e interpreto errado e você não pode cobrar nada de mim. ênfase no você desrespeitoso. Então a gente precisa parar com essas mentirinhas na nossa mente que as pessoas ao nosso redor às vezes creem e a gente fica quieto. Ah, verdade, dá um sorriso sem graça. Não, a gente precisa aproveitar essas oportunidades para pregar o evangelho e falar a verdade. Se esse seu Deus que não pode te cobrar porque você não quer ler a Bíblia, não quer conhecê-lo, se esse é seu Deus, esse Deus não é o da Bíblia, pode ter certeza, fica tranquilo, vá para o inferno em paz sabendo disso, porque esse Deus não é o das Escrituras, esse Deus não é o de Jesus Cristo, esse Deus bobo, manipulável, extremamente dependente de aceitação, esse não é o Jesus Cristo da Bíblia. Então é pra gente se chocar, Deus não é manipulável, ele deseja ser conhecido. Ele não é um robô, ele é uma pessoa. E ele se apresenta em Cristo como uma pessoa encarnada. Então vamos parar de tratar desse jeito, ou ouvir pessoas ao nosso redor que agem assim e achar que está tudo bem. Ignorância não é uma opção para o povo de Deus. Assim, o Rubens é advogado, né? E o Oliver, se Deus quiser, né? É uma longa trajetória aí, né? Tem uma OAB no meio do caminho, mas tudo bem. Vamos pela fé, vamos embora. Se eu não conhecer uma regra de um país e infringir a lei, eu estou livre? Tolo, Rubens? Claro que não. A lei é igual. Na teoria a gente entende, né? Tem uns que a lei é menos igual para eles, porque eles têm outros mecanismos corruptos. Mas, via de regra, o princípio é que a lei é igual para todos. A sua ignorância não te exime da responsabilidade de. E diante de Deus é a mesma coisa. Quem tem responsabilidade de buscar conhecê-lo é você. E quem tem interesse que você o conheça é ele. Mas se você negligenciar conhecê-lo, ele ainda assim tem todas aquelas responsabilidades, exigências e mandamentos para você. Então é por isso que a gente tem que conhecer e prosseguir em conhecer. Beleza? Agora vai ser um bate-papo. Antes dessa classe, antes da gente começar essa coisa toda, você já havia estudado ou ouvido sobre esses assuntos com profundidade? Em algum momento, alguma das marcas? Pode falar aqui, você já tinha ouvido, ou não. Às vezes você fala, não, nunca tinha estudado nenhuma delas. Beleza, já é sua contribuição. E aí? Dentre as 9 marcas, você já tinha estudado mais profundamente alguma delas? Eu já tinha estudado o Evangelho com doação amigas esse ano, com aquele livro Uma Vida Centrada no Evangelho. O que mais? Consigo falar que eu menos vi falar que foi sobre membresia. E qual que você mais ouviu? Você já tinha estudado O que antes? mais eu vi foi o Evangelho. Tá. Então, menos. Membresia. O que mais? A que eu mais já estudei, porque eu faço discipulado, é a questão do discipulado e o Evangelho. E a que eu realmente quase não escuto é a questão que o Oliver falou do Ah, Eu sou liderança. que você mais tinha estudado? E menos? Membresia,
E aí, mais alguém? Qual que você menos tinha ouvido? Você já falou que você tinha mais? Não sei, porque agora eu já ouvi tudo, né? Então. Conversão. Conversão? Menos tinha ouvido. Mais alguém? Não, tá não. Eu não participei do CCD, mas vendo a lista, a que eu mais tenho estudado e aprendido sobre as disciplinas. A disciplina. Beleza? Olha que interessante. Isso é algo já detectado, assim, né? A gente fala pouco profundamente, mas geralmente fala muito sobre o Evangelho. A gente fala sobre discipulado e fala sobre liderança. Disciplina a gente pratica aqui como igreja, mas às vezes a gente também não fala muito sobre os motivos, não fica claro para todo mundo. Agora percebe como esses daqui são tão importantes e vitais para a nossa vida e é aqueles que a gente menos estuda. E você vai continuar estudando menos se você não correr atrás. Tem livro na biblioteca da igreja, um livretinho só chamado membresia. Tem um livretinho também pequenininho chamado Conversão. Quem é membro da igreja pode pegar na biblioteca e se aprofundar se quiser. Não dá emprestado. Hã? Tem mais um exemplar, não tem emprestado. Então, só dá pra pegar um. Tem que ficar de olho, né? É biblioteca, mas também não tem tantos exemplares assim. Mas a teologia bíblica é vital para a nossa compreensão do evangelho e da conversão. Então, perceba que esses assuntos são de suma importância para você como cristão. É para você. É para você desenvolver uma mentalidade madura, robusta, sólida sobre igreja e sobre Deus. O fato de você já ter aprendido um mínimo não te exime da responsabilidade de continuar buscando as outras coisas que talvez você não tinha interesse. Porque o fato de você não ter interesse, às vezes é justamente o que você precisa. Então a gente tem recursos para isso. Agora, quais outras marcas você considera importante além das 9 para a igreja? Oração ele já citou aí no exemplo. Quais outras marcas? Que você fala assim, não, uma igreja precisa ter isso, é muito importante ter, além dessas 9. Serviço. O que mais? Eu não sei se é correto, mas seria o amor, em algumas versões bíblicas fala caridade. Sabe, aquele amor ao próximo que exige sacrifício. Entendeu? Um amor sacrificial. É mais como um princípio, né? Mas em que sentido? Financeiro? Vários. Financeiro, o irmão que está doente, você vai ao hospital, está presente na vida dessa pessoa, né? Eu acho que a proximidade, o lado financeiro também. É, porque ele não fala sobre finanças, vocês perceberam? E é algo muito importante. É dentro das necessidades, Isso. envolvendo as necessidades do nosso irmão e da própria igreja, né, em si, local. O que mais? Tem uma coisa, eu não sei assim, exatamente colocar em palavras. Por exemplo, o que a gente faz para a comunidade externa, eu sei que assim, a gente está falando sobre a saúde da comunidade interna e de que a gente não precisa ser um chamariz, tipo, fazer coisas diferentes para chamar quem está fora. Mas de alguma forma, eu não sei se isso tem a ver com missões, né? Ter esse olhar voltado para fora, né? Eu não sei explicar exatamente, mas. Seria evangelizante.
É, porque se Algo você. mais ativo nesse Se sentido. você. É aí que tá, isso é algo muito moderno. Se você separa a evangelização de criar o hospital, isso não é neotestamentário, isso é recente. Essa separação da missão da igreja como fazer coisas e pregar o evangelho. Não existe essa separação. Isso está dentro do princípio do evangelho. Quando eu evangelizo, eu levo a comida, a orientação jurídica, o dentista se precisar. Eu pago algo que precisa e prego o evangelho e mostro o evangelho para a pessoa ao fazer tudo. Essa separação, ela vem muito de uma teoria marxista que é materialista, que separou o princípio filosófico da materialidade. E o marxismo, ele é materialista. Então ele está interessado na coisa prática. E aí a gente vê isso muito forte na igreja, que gerou muitas divisões. Por quê? Principalmente na igreja católica com a teologia da libertação. A nossa ênfase é cuidar dos pobres. Eles ainda vão para o inferno de barriga cheia. Não é dar dignidade, dar comida e dar roupa e não dar salvação em Jesus. Então a gente não separa. Não, mas esse olhar para a comunidade externa eu não digo exatamente em ação social, eu digo em. Seria evangelização mesmo, mas sabe, de forma mais ativa, que a gente fala evangelho é responsabilidade minha. E realmente é. Mas como igreja, o que a gente está fazendo enquanto comunidade mesmo, sabe? Para desenvolver algo nesse sentido. Ah, sim, historicamente, universidade, escola, alfabetização, creche, cuidar de filhos de mães que não podem ter outra ajuda para que ela possa trabalhar. A igreja tem feito ao longo do século isso, mas a pergunta dos séculos, a pergunta é justamente essa. Isso precisa ser resgatado? Então é algo a se pensar. Como? Quem fazer? Comunhão não está nas marcas de uma igreja saudável. Percebam que existem muitas coisas importantes. Música não está, liturgia, culto, o termo que você colocar. Mas são coisas importantes também de se fazer. Aí Agora. vai ter ministérios, né? Hã? Os ministérios. Exatamente, que são os pormenores da igreja. Só que é importante que a gente entenda que isso tudo aqui não é feito para cobrar o outro. Ele é feito para motivar o nós. Beleza? A gente não usa aquilo que a gente vê ou não vê na igreja para focar em cobrar o outro. Para chegar no pastor, pastor, a gente quer isso daí. A gente usa isso para orar, em primeiro lugar, e para motivar o nós. Como nós vamos resolver esse problema? Porque quando é nós, eu não ajo de qualquer jeito. Quando é o outro, eu ajo de qualquer jeito. Eu mando um e-mail descascando e não tô nem aí. Eu quero que a igreja faça, porque eu acho importante. Aí a pessoa vira, e o que você vai fazer? Eu não posso fazer nada, já dei a ideia. Ora, então, cale-se, vai orar, e quando você puder ser resposta para a sua oração, você vem com o coração humilde trabalhar o nós. Porque enquanto você quer terceirizar as suas demandas afetivas ou convicções, você não está preparado para ser a resposta para essa oração. É lógico que ninguém vai falar esse cálice aberto assim, mas o sentimento é justamente esse. Vai para a escola da oração, amadurece sua visão, sua humildade, e depois traz o projeto para a gente ver como Deus vai trabalhar conosco. Agora, enquanto você está numa visão de superioridade moral, eu dou ideia para você servir. Você não está se vendo como igreja. Você está vendo a igreja como um desdobramento das suas necessidades. Mário, você não acha que a própria liturgia, ela fragmenta essa ideia de comunidade? Porque, por exemplo, se a gente for ver hoje, a estrutura do culto em si, a maior parte dos louvores canta, fala muito mais mi, toca mi, bendito estou, do que se a gente for ver no culto, e não só aqui, se for ver no geral.
Sim. São muito poucos louvores que é nós. E Sim. até mesmo questão, essa ideia de posição de cadeiras por fileiras, por exemplo, onde a pessoa ela só vê ao máximo as pessoas que estão ao lado dela. Já vi várias perguntas de por que não em meio Anfiteatro. círculo. Porque você consegue ver um pouco da frente de outras pessoas, dá mais ideia de comunidade. Também não é algumas formas mais estruturais que também fragmentam, além Sim. do... São princípios que às vezes nos influenciam, que a gente nem sabe que nos influenciam, e a gente vai reproduzindo quando olha para outras igrejas que admira, que fala assim, beleza, e tem limitações físicas também, às vezes, que influenciam. Mas, historicamente, depois da Reforma Protestante, os púlpitos ficavam aqui e a igreja ficava aqui. E o pregador, às vezes, ia até um pouquinho mais, assim, olhando para todas as pessoas e as pessoas se vendo. Isso se perdeu ao longo do tempo, por estética, pelos templos como são feitos e tal. Mas essa ideia da questão corporativa, ela é expressa na questão física e precisa ser levada em consideração, mas ela vai além, por quê? Porque ela ignora que o canto congregacional é da igreja. Então a gente precisa pensar, né? Eu valorizo o canto congregacional? Sim. Então eu, como membro, se me incomodo com músicas do eu, faço o quê? Conhecendo a nossa igreja. Quem escolhe as músicas são os ministros. Você sabe quem está cantando. Eu sei. Eu indico. Eu falo. Eu como membro. Você pode fazer. E se incomoda outras pessoas, elas podem fazer. E indicar. Qualquer um de nós pode indicar músicas para o pessoal da música. Isso é uma responsabilidade corporativa. Se não é usada, aí as pessoas não vão, né, tirar da cartola e ficar fazendo enquete toda semana. Mas existe uma liberdade como fruto do relacionamento. Existe uma liberdade das pessoas entrarem e servirem na música. Mas eu concordo muito que existem coisas que nós poderíamos fazer para melhorar essa percepção corporativa na igreja e que poderia aproximar. E me incomoda muito músicas centradas no eu. Uma coisa que vocês talvez não saibam, mas quando a gente prega, os pregadores podem escolher uma música, sempre, da liturgia, né, e tal. E eu tento sempre, quando eu vou pregar, escolher uma música que é nossa, que é corporativa. Tipo aquela música que é bem famosa, que todo mundo gosta, que traduziram errado. Quão grande é o meu Deus. A música não é quão grande é o seu Deus. Em inglês não é meu, é nosso. Quão grande é o nosso Deus. É a igreja cantando uns para os outros e para Deus. Quão grande é o Senhor, que é o nosso Deus. Aí a gente traduz e desgraça a música. Quão grande é o meu Deus, o foco do mundo sou eu. O umbigo do universo sou eu. Desgraça, corta a música. Mata a alma da música corporativa que foi feita para um povo. Então, ao longo do tempo, essa ênfase tão individualista no que Deus faz por mim, ocupou um espaço que no passado sempre foi cantar o que Deus faz por nós. E se você for pegar os grandes hinos que se consolidaram por fidelidade, porque tem hino ruim também, viu, gente? Hino não é santo. Mas os grandes hinos moveram a igreja como povo, com uma visão corporativa mesmo, uma visão corporativa, uma visão de família. Então não faz sentido a gente vir eu, o Senhor, eu e o Senhor, e ignora quem está do lado. Realmente não faz sentido. É o que tem sido vendido, é o que tem sido tocado, que as pessoas querem, mas a gente como igreja precisa se posicionar e questionar. E se há sim, em relação até à nossa igreja, grupo pequeno e tal, e há espaço de falar, falemos, pensemos, resgatemos, façamos a nossa parte, sabe? Nos posicionarmos. Não é impor e não é brigar, mas é indicar,
é apresentar motivos e é pedir mesmo. Falou, ó, isso por isso e por isso, chega nesse meu pedido. Vamos fazer isso? Mário, você está sendo bem claro aqui na nossa aula a respeito dessa liberdade, né? De colocação, de sugestão. Só que eu acho que isso tem que ficar bem claro em cada ministério, nos grupos pequenos e até de púlpito talvez seja um pouco demais. Mas eu acho que essa posição que você colocou de liberdade de sugerir um hino, uma música, etc., ou outras situações da igreja local, eu acho que isso tinha que ficar, essa liberdade Ser mais enfatizada. Mais enfatizada, porque às vezes é um membro mais tímido, ou é uma pessoa que não conhece a química da igreja e chegou e não tem esse conhecimento que nós, que somos mais antigos aqui, sabemos que tem. Mas as pessoas, né, na classe de integração, por exemplo. Na classe de integração a gente fala bastante. Né? O problema está sendo o pessoal mais velho que já está aqui há um tempo, porque os novos têm ouvido bastante sobre isso. Mas é realmente uma dica oportuna. O encontro ministerial que envolve a liderança de todos os ministérios é aberto para todos os membros. Venham, conheçam a igreja e é encorajado isso lá da frente. Você vai poder opinar, se posicionar. Mas aqui eu estou fazendo a minha parte. Eu estou deixando claro. Agora vocês são responsáveis. Não tem como falar, eu não sabia. Sabia. E vocês podem falar com outras pessoas em outros momentos para elas saberem também. É que às vezes o tete a tete funciona mais que eu aviso lá, que ninguém está prestando atenção quase. E eu dou alguns avisos e eu vejo que o pessoal não está prestando atenção geralmente depois da mensagem mesmo. Mas esse tete a tete é importante. E na dúvida, perguntemos. Na dúvida, pergunta. Pergunta para algum líder de GP, sabe? Mas o princípio de comunidade, de liberdade existe. A gente sempre tem que partir desse princípio, não do nosso sentimento da dificuldade de fazer isso. É até um pedido pessoal, na hora que comunicar que é aberto as reuniões encontro ministerial. Fala assim, tipo, realmente enfatizar que outras, porque eu tinha recebido, acho que talvez seja uma interpretação errada minha, mas assim, vai ter a reunião de lideranças, venham, aí parece assim que é tipo, venham só quem é o líder de liderança, entendeu? Eu não mas... Não merecer poder só para membresia, é para todos. Aí tem uma lista só de... Se você recebeu, é para eu você, devo ter que a gente manda para toda a membresia. Mas é aquele negócio, gente, a gente precisa querer e correr atrás. A gente está criando uma mentalidade de igreja que as pessoas têm essa liberdade. E aqui tem a definição de igreja doente. A pregação não passa de clichês. A doutrina é moralista, é centrada no que você não pode fazer. O evangelho vira uma autoajuda, ele é centrado na sua necessidade de relacionamento ou de qualquer outra coisa, e não na sua necessidade de salvação e de Jesus. A conversão é vista como uma mera decisão. Conversão é uma decisão? Sim ou não? Sim. Conversão é uma decisão? Sim. Tem como alguém ser convertido sem decidir? Conversão é uma mera decisão? É simplesmente assim, eu decidi, pronto, a mágica acontece. Se eu desdecidir, eu me desconverto e fica... Não, a conversão ela é uma decisão humana fruto de uma obra sobrenatural de Deus no coração. Mas ela é uma decisão. Ela não pode ser resumida a uma decisão. Toma um café aí, Marcos. A evangelização é deixada em igrejas doentes. O rol de membros é inchado no papel, porque o que importa são números. O pecado é ignorado. Os relacionamentos são superficiais, baseados só em afinidades. Qual é a nossa afinidade como cristãos? Jesus, ser povo de Deus. Eu não preciso de afinidade de time de futebol, de cinema e de gosto para teatro igual você. A nossa afinidade é Jesus e a partir disso nós somos irmãos e desenvolvemos várias outras. Agora, é fato que se a gente tem gostos parecidos,
pontes são criadas. E aí facilita. Mas não justifica a gente não ter afinidade e falar, fulano é membro da igreja, queria tanto conhecer a Laís, mas ela é universitária, eu não sou, eu sou pai, tal. Meu, conversa. O pressuposto de comunhão é a igreja. Sejamos acessíveis e não construamos relacionamentos superficiais, né? E a liderança pensa mais em si mesma do que na igreja. Isso é a definição de uma igreja doente. E aí, a gente tem essa folha que é para você fazer uma autoavaliação, que está na revista, para você se avaliar com base nas marcas. Perceba, isso daqui não é você avaliando a igreja. Isso daqui é você se avaliando em relação àquilo que você aprendeu. E no final, isso daqui é para você, viu? Mas eu espero que você não jogue fora e não ignore, porque é uma oportunidade que Deus está te dando de avaliar coisas práticas e apontamentos. E no final, na segunda folha, tem uma coisa que eu coloquei aqui, um trechinho. Observe que há muito o que fazer e muito para nos aprimorarmos como igreja. Escreva abaixo um compromisso para 2023 como membro desta igreja. Eu me comprometo com Deus a... Faça planos, faça metas espirituais. Se eu entendo que eu tenho desprezado, não valorizado ou não entendido um ponto, se comprometa a mudar. Não precisa ser para 2023, aqui é automático. A gente vai chegando no final do ano, né? Aí as metas vão sempre ficando para o ano que vem. Tipo, mas você está pecando? Pare de pecar agora. Mas proponha mudanças na sua agenda, no seu estilo de vida, na sua maneira de ver pregação, de entender teologia, de conhecer o evangelho, conversão, evangelização, membresia, disciplina, discipulado e liderança. Sabe, se você tem visto que a sua maneira de entender e de se relacionar com essas áreas não tem sido a de um membro fiel, frutífero, feliz, muito provavelmente existem elementos da sua parte que precisam ser mudados. Agora, se você percebe que existem elementos da igreja, relacionamentos, contatos, envolvimento ministerial que precisa ser conversado, quando você já fez sua autoanálise, fica muito mais fácil de você chegar para um líder ou para alguém da equipe pastoral e tal, e falar, olha, eu queria propor isso, ou eu tenho tido dificuldade com isso. Alguém pode me ajudar desse jeito? Ou eu entendo que a gente deveria olhar essa área que eu entendo que não está sendo vista. E aí? Depois de uma autoanálise, fica sempre muito mais fácil. Por quê? Porque via de regra a gente tem aquela ideia. Tem alguma coisa me incomodando, vou falar para alguém. Na igreja pelo menos é assim. Vou falar para alguém. Aí a pessoa faz a simples pergunta. Tá aí, você já avaliou o que você pode fazer para ajudar? Aí você fica com cara de bobo e fala, não. Aí eu falo, deveria começar por aí, né? Agora, se a gente inverte o processo errado e faz o processo certo, você pode falar, eu já vi e eu entendo que eu deveria fazer isso, ou eu preciso de ajuda nessa área, ou nós podemos atuar junto dessa forma. Eu estou trazendo a ideia, mas eu estou trazendo a minha disposição para trabalhar também. É muito diferente do que simplesmente criticar. E entender o que é uma igreja saudável é simplesmente uma ferramenta para que eu e você possamos amadurecer, servir melhor. E tem um negócio que a gente fala aqui na Nova Aliança, né, na classe de integração, sobre o membro que é fiel. E se ele é fiel na palavra, no conhecimento, na convicção, ele é frutífero. Ou seja, ele vai servir aonde Deus quer que ele sirva, do jeito que Deus quer que ele sirva, e Deus vai trazer os frutos. Naturalmente, ele vai ser, o termo que geralmente usam é realizado, né? Mas eu não sei por que não colocar feliz, porque fica 3 Fs. Na minha cabeça fica FFR. Eu falo, ué, parece sigla norte-americana, né, de alguma coisa, FDA, alguma coisa assim. Então, fiel, frutífero e feliz. O membro que não é fiel não vai ser frutífero e não vai ser feliz.
O membro que é fiel e não for frutífero, tem alguma área que ele não está sendo fiel e ele precisa de ajuda. E aí ele não vai ser feliz. O membro que não está feliz e que acha que está sendo fiel e frutífero, tem alguma área nesse processo que não está bem organizada. Falta de perdão, falta de relacionamento, o que é? Porque perceba, fidelidade, frutificação e felicidade envolve princípio, prática, serviço e envolve uma realidade interna minha como desdobramento. Não é só fazer, não é só pensar, não é só sentir, mas é a totalidade de quem nós somos. Então eu espero que nós sejamos membros saudáveis, batalhemos para essa igreja ser cada vez mais saudável e que essa folha de avaliação te dê um bom pontapé inicial aí para conversar. Isso daqui custa dinheiro, viu, gente? Eu sei que a gente precisa falar. Custa dinheiro, principalmente impressão colorida. Então valorize a folha desse jovem pai que estava organizando e colocando isso no Word para você fazer. Então preencha pelo menos. E se você quiser, você pode marcar para conversar comigo, alguém da equipe pastoral, seu líder de grupo pequeno, enfim. Mas faça isso e dê passos em relação a isso. Não deixe essa avaliação se perder em abstrações, mas que essa autoavaliação gere frutos e ajude você e eu, enfim, a nós como igreja, a conhecermos a verdade e aplicarmos a verdade na nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa classe, por tudo que foi falado, pensado e tudo aquilo que o Senhor vai trazer de frutos para a tua igreja, através da vida de cada indivíduo, cada família aqui, que tem se dedicado a aprender tua palavra. Nos ajuda, ó Deus, em nome de Jesus, a compreender a tua palavra, aplicá-la à nossa vida e que tudo isso gere amor pela tua igreja, nos dê um sentimento forte de compromisso, de desejo de servir, desejo de incluir outras pessoas, de trazê-las para amarem ao Senhor junto conosco e a simples alegria de poder saber sempre que o Senhor não vai deixar a igreja fiel, a igreja que busca servir ao Senhor, amar ao Senhor, ser desamparada. O Senhor vai sempre cuidar da tua igreja e do teu povo. E ainda quando nós formos infiéis, o Senhor vai nos disciplinar e nos trazer para perto de ti, também pela tua palavra. Nos ajude, ó Deus, a sermos fiéis, frutíferos e felizes no Senhor. E assim, com certeza, o impacto que teremos na igreja e no mundo será muito maior. Abençoe os meus irmãos que trilharam essa jornada conosco, aqueles que vão ver os vídeos e vão ser abençoados, edificados, desafiados, e nos una a ti, ó Espírito Santo que está em nós e que conduz a tua igreja. Nos una a ti para sermos cada vez mais santos e sermos cada vez mais satisfeitos em quem o Senhor é para nós e naquilo que a tua igreja representa para nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.